Para 3 pontos quaisquer, A, B e P valem os seguintes postulados. Primeiro postulado: se P está entre A e B, então A, B e P são colineares. Segundo postulado: se P está entre A e B, então A, B e P são distintos 2 a 2. Terceiro postulado: se P está entre A e B, então A não está entre P e B, e B não está entre P e A. Quarto postulado: para 2 pontos quaisquer A e B, se A é distinto de B, então existe um ponto P entre A e B. Dados 2 pontos A e B, chamamos segmento de reta AB o conjunto formado por esses 2 pontos e por todos os pontos compreendidos entre eles. Algebricamente, definimos segmento AB como a reunião do conjunto formado por AB com o conjunto dos pontos P, tal que P está entre A e B. E aqui temos representado graficamente o segmento de reta AB. Dados os pontos A e B distintos, chamamos semirreta AB a reunião do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos P, tais que B está entre A e P. Algebricamente, representamos a semirreta AB como a reunião do conjunto AB com o conjunto dos pontos P, tal que B está entre A e P. E aqui temos representado graficamente a semirreta AB. Dizemos que 2 segmentos de reta são consecutivos se, e somente se, uma extremidade de um deles for também extremidade do outro. Dizemos que 2 segmentos de reta são colineares se e somente se eles estiverem contidos numa mesma reta. Neste exemplo, os segmentos AB e CD não são consecutivos, mas estão contidos na reta R, portanto, eles são colineares. Neste outro exemplo, os segmentos AB e BC são consecutivos e estão contidos na reta R, portanto, eles são colineares.
Neste outro exemplo, os segmentos PQ e QR também são consecutivos e estão contidos na reta R. Portanto, eles são colineares. Dizemos que dois segmentos de reta consecutivos e colineares são adjacentes se, e somente se, possuírem em comum apenas uma extremidade. Nesse caso, os segmentos AB e BC são colineares e consecutivos e têm o único ponto B em comum, portanto, eles são adjacentes. Nesse outro caso, os segmentos PQ e QR são consecutivos e colineares, mas têm outros pontos em comum além da extremidade Q. Portanto, eles não são adjacentes. Dizemos que dois segmentos de reta são congruentes se e somente se eles possuírem a mesma medida. Nesse caso, os segmentos AB e CD têm a mesma medida, portanto, eles são postulado do transporte. Esse postulado nos afirma que, dado um segmento de reta AB e uma semirreta de origem à linha, existe sobre essa semirreta um único ponto B', tal que o segmento A' B' seja congruente ao segmento AB. Dizemos que a medida de AB é igual à medida de A'B', se e somente se o segmento AB for congruente ao segmento A'B'. Este símbolo 3 tracinhos indica a congruência entre os dois segmentos e lemos congruo ou é congruente. Pelo postulado do transporte, podemos obter numa mesma semirreta QX os segmentos transportados AB e CD, fazendo as extremidades A e C coincidirem com a extremidade Q da semirreta.
Nesse caso, a extremidade D está entre as extremidades A e B, portanto, medida do segmento AB é maior do que a medida do segmento CD. Nesse caso, a extremidade D coincide com a extremidade B, portanto, a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD. Nesse caso, a extremidade B está entre as extremidades C e D, portanto, a medida do segmento AB é menor do que a medida do segmento CD. Dados os segmentos AB e CD, tomamos numa semirreta qualquer de origem R os segmentos adjacentes RP e PT, tais que RP seja congruente a AB e PT seja congruente a CD. E nesse caso dizemos que o segmento RT é a soma dos segmentos AB e CD. Na figura de baixo temos segmento RT igual à soma do segmento RP com o segmento PT. Portanto, o segmento RT é igual ao segmento AB mais o segmento CD, uma vez que o segmento AB é congruente ao segmento RP e o segmento CD é congruente ao segmento PT. Neste exemplo, o segmento RS é múltiplo do segmento AB de multiplicidade 5. A medida de um segmento de reta é um número real e positivo associado a ele com as características seguintes. Primeira característica: segmentos congruentes têm medidas iguais e, reciprocamente, segmentos com medidas iguais são congruentes. Algebricamente, escrevemos: segmento AB é congruente ao segmento CD, se e somente se medida do segmento AB igual medida do segmento CD. Segunda característica:
Se um segmento é maior que outro, sua medida é maior que a medida desse outro e reciprocamente. Algebricamente, indicamos segmento AB maior que segmento CD, se e somente se medida do segmento AB for maior que medida do segmento CD. Terceira característica: a um segmento soma está associada uma medida que é a soma das medidas dos segmentos parcelas. Algebricamente, anotamos: segmento MN é igual ao segmento AB mais o segmento CD, se e somente se a medida do segmento MN for igual à medida do segmento AB mais a medida do segmento CD. Dados dois pontos A e B, definimos duas distâncias entre eles: distância geométrica e distância métrica. Dados dois pontos A e B, definimos distância geométrica entre eles, o segmento AB ou qualquer outro segmento a ele congruente. Indicamos por distância de A até B igual ao segmento AB. Dados dois pontos A e B, definimos distância métrica entre eles, a medida do segmento AB, também chamado comprimento do segmento AB. Eis a figura ilustrativa do problema. Temos medida do segmento AB igual a 31, então 2x mais x mais 1 é igual a 31. Resolvendo a equação, encontramos x igual a 10. Por outro lado, a medida do segmento PQ é igual à medida do segmento AQ menos a medida do segmento AP, ou seja, PQ igual 2x menos x menos 1. E após os cálculos, encontramos PQ igual a 11.